Boa noite, me chamo Eric Lisdério e irei resolver o circuito 24 pela análise de malhas. Primeiramente, para realizar a análise de malhas, preciso verificar quantas malhas existem no circuito. Nesse caso são 1, 2, 3, 4 malhas nesse circuito. Depois, é preciso percorrer uma corrente de malha em cada uma delas. No caso, na primeira, escolhi a I1 nesse sentido. Na segunda, a I2 nesse sentido. A terceira, a I3 nesse sentido, e por fim a I4 nesse sentido na malha 4. Feito isso, precisa polarizar os resistores no sentido da corrente, onde essa corrente percorre assim, quando ele chega no resistor, aonde ele entra, o polo vira positivo, aqui de 6 ohms, e aonde ele sai, vira negativo, e assim percorrendo. No de 2 ohms, vira positivo quando entra e negativo quando sai. Nos 5 ohms, positivo quando entra, negativo quando sai. E assim polarizou todos os resistores na primeira malha. Depois fazemos isso para a segunda malha, onde ela percorre, entrando positivo, sai negativo, de 5 ohms, entra positivo, sai negativo, de 5 ohms. Na malha 3, o I3 entra positivo, sai negativo, aqui entra positivo, sai negativo, aqui entra positivo, sai negativo. Na I4, do mesmo jeito, entrando positivo, sai negativo, entra no positivo, sai no negativo. Depois de polarizar todos os resistores, é preciso achar as equações de malha, onde que pela lei de Kirchhoff das tensões, você só precisa somar as tensões dos elementos da malha. E é observado também que nesse ponto existe uma fonte de corrente, onde ela elimina uma equação de malha. Então, por não conseguir achar a tensão no externar da fonte de corrente. Porém, em contrapartida, você ganha uma informação adicional, fazendo a relação das correntes de malha com a fonte de tensão. Primeiramente, iremos percorrer o caminho da primeira malha, evidenciado aqui, no sentido anti-horário, onde, começando pela fonte de tensão, ele fica negativo aqui na equação, pois ele entra no potencial positivo para o potencial negativo, evidenciando pelo sinal, onde, se fosse o contrário, iria virar positivo aqui, pois ele irá entrar no menor potencial para o maior potencial. Depois passamos para cá, no sentido da corrente, anti-horário. Entra no menos do menor potencial para o maior potencial, vira positivo. Mais 5 vezes I1, que é a corrente da malha 1. Depois entra no negativo, passa para o positivo, fica mais 5 e 2, por estar percorrendo na malha 2. Depois, continua percorrendo, entra no menos, no menor potencial, sai no maior potencial, vira positivo. Mais 2 e 1, por estar na primeira malha. Aí embaixo fica mais 2 e 3, por estar nessa malha 3. Depois percorrendo, entra no menor, sai no maior. Mais 6 e 1. Quando fecha a malha, vira igual a zero, pois é definido na lei de Kirchhoff das tensões que num circuito fechado, a soma das tensões é igual a zero. Fazendo agora uma super malha aqui, englobando essas duas, percorrendo o caminho da segunda e da terceira malha no sentido horário. Temos que, começando aqui, entrando no menor potencial para o maior potencial, positivo, fica menos, fica 5 vezes I1, por estar na primeira malha,
mais 5 e 2, na segunda malha. Passando aqui, fica, entra no menor potencial para o maior potencial, mais 2 e 1, de baixo, mais 2 e 3, então de baixo. Aí vem descendo. No 12, entra no menor potencial para o maior potencial, positivo, mais 12 e 3, por estar nessa malha, menos, por entrar no aqui fica menos, por entrar no potencial maior para o menor, fica menos e 4 por estar potenciado pela essa malha. Passa por aqui, fica menos, por estar do maior potencial para o menor, 6 vezes 0, que é o valor dessa fonte dependente de tensão. E fecha o circuito, igual a 0. Fazendo a mesma coisa para esse caminho na quarta malha, percorrendo ele no sentido horário, temos que, do menor potencial para o maior potencial, 6 vezes 0, que é a tensão dependente. Entrando do menor para o maior, mais 12 e 4. Do maior para o menor, menos 12 e 3. E percorrendo do menor para o maior, 6 e 4 igual a 0. Analisando a fonte de corrente, temos que 2A vai ser igual a mais I2, por ele estar no mesmo sentido da fonte de corrente, menos I3, por I3 estar no sentido oposto à fonte de corrente. Juntando fica 2A igual a I2 menos I3. Extraindo a relação que I2 vai ser igual a I3 mais 2. E também podemos observar que V0 vai ser igual a 6 vezes I1. Olhando por aqui, que V0, fazendo a lei de Ohm, que V é igual a RI. V0, que é a tensão nesse resistor, é igual a R, que é 6 ohms, vezes I1, que é a corrente de ramo que passa nesse resistor. Tendo isso, iremos substituir essas duas equações nas equações de malha, que podemos observar aqui, menos 3 mais 5 e 1, mais 5, que era I2, virou I3 mais 2, mais 2 e 1, mais 2 e 3, mais 6 e 1, igual a 0. Fazendo aqui, para a segunda equação, 5 e 1, mais 5, que era I2, virou I3 mais 2, mais 2 vezes I1, mais 2 vezes I3, mais 12 vezes I3, menos 12 e 4, menos 6, que era V0, virou 6 vezes I1, tudo igual a 0. Na terceira equação, que era 6 vezes 0, ficou 6 vezes 6 e 1, mais 12 e 4, menos 12 e 3, mais 6 e 1, tudo igual a 0. Simplificando esse sistema, temos que a primeira equação fica mais 13 e 1, mais 7 e 3, igual a menos 7. A segunda equação fica menos 29 e 1, mais 19 e 3, menos 12 e 4, igual a menos 10. E a terceira vira mais 36 e 1, menos 12 e 3, mais 18 e 4, igual a 0. Resolvendo esse sistema, encontramos a solução dele, que é I1 é aproximadamente 39,3 mA, I3 é aproximadamente menos 927 mA,
E o I4 é aproximadamente menos 539 mA. Esse menos das equações, dos resultados do sistema, é que o sentido adotado por I1, I3 e I4 é o oposto. No caso, ele não condiz à realidade. Resolvendo, colocando o I3 obtido aqui na equação de 2, encontramos o valor de 2, que é aproximadamente 1,073 A. E calculando o V0, que é V0 igual a 6 vezes I1, encontramos o valor de V0, que é 235,8 milivolts. Desculpa. Encontramos o valor de V0. A potência obtida sobre o resistor de 2 ohms é calculada da seguinte maneira. Primeiro, temos que achar a corrente de ramo que passa pelo resistor. No caso de 2 ohms, ele é percorrido pela corrente de o I1 nesse sentido e o I3 nesse sentido. Extraindo a informação adotando a corrente de ramo aqui indicada por Ix, dizemos que, fazendo a relação entre as correntes de malha, temos que X é igual a menos I1 menos I3, por estar no sentido oposto ao indicado por X. Calculando, temos que X é igual a 0,9663 A, que também isso é igual a 933,3 mA. Calculando a potência, temos que potência é o X do ramo ao quadrado vezes a resistência. No caso, a potência vai ser 0,9663 ao quadrado vezes 2. Portanto, a potência é aproximadamente 1,867 watts. E com isso finalizamos a questão.